Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 25. Tá chegando no final da Atos dos Apóstolos, só faltam 3. Vamos lá, vamos ler aqui o que é que ele nos diz, né? Porque vamos dar continuidade, né? Quando ele ficou ainda preso, né? Vamos lá. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Tendo, pois, entrado Festo na província, depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes mais eminentes do Deus fizeram-lhe queixa contra Paulo e, em detrimento deste, lhe rogavam a favor de o mandar a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo que ficou no lugar de Félix, né? Respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Portanto, disse ele, as autoridades dentre vós desçam comigo e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia e, no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Tendo ele comparecido, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar, porque eram todas falsas. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, não tenho pecado em coisa alguma. Todavia, Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita de saudação a Festo. E, como se demorasse ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me fizeram queixas pedindo sentença contra ele, às quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando então eles se haviam reunido aqui, sem me demorar no dia seguinte, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem, contra o qual os acusadores, levantando-se, não apresentaram acusação alguma das coisas perversas que eu suspeitava. Tinham, pois, contra ele algumas questões acerca da sua religião de um tal Jesus defunto. Paulo afirmava estar vivo. E estando Jesus ressuscitou e está vivo. É o que Paulo pregava, é o que nós pregamos até hoje. Aleluia. E estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado no tocante às mesmas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo: eu bem de quisera ouvir esse homem. Respondeu-lhe ele: amanhã o ouvirás. Paulo perante o rei Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Disse Festo: rei Agripa e vós, todos que estáis presentes conosco, vedes esse homem por causa de quem toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte, mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lhe, do qual não tenho coisa certa que escreva a meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Quer dizer,
lógico, o preso teria que ter as acusações, as provas, né? Como é no dia de hoje, né? Para um julgamento e tudo, não é diferente muito do passado, não. Mas a diferença é que as pessoas perseguidoras antepassado, que eram da terra, né, lá, que não criam, e até hoje existem alguns também que não creem que Jesus está ressuscitado, que ele vive e que ele voltará para buscar os seus, né? Viram que o testemunho de Paulo é firme, forte, é um exemplo para nós, e em breve nós vamos estar terminando, né, Atos dos Apóstolos, para que você depois continue, né, revendo os vídeos, estudando com a sua família, com a escola bíblica, na escola onde você quiser, né, e muitos outros, tem Efésios, as cartas ao Coríntios, tem os livros, né, separados. Então daqui você pode conhecer um pouco de Atos dos Apóstolos, né, como é que foi feito, né, a trajetória de Paulo toda, e enviar cartas a Coríntios, a Éfeso, e assim vai. E essas cartas são mais minuciosas porque foram específicas ali, escritas por Paulo, né? E nós sabemos que aqui, ó, Atos dos Apóstolos vem o que? Mais 3 capítulos nós vamos terminar, e o Atos dos Apóstolos foi contado como foi que tudo isso aconteceu, né? Onde é que ele estava, para onde ele foi, para quem que ele mandou as cartas, como ele foi condenado. Então a história de Paulo não foi tão facinho como a gente sabe que também as dos outros apóstolos também não foram, e nem a de Jesus. Bom, Deus possa abençoar vocês. Até o próximo capítulo. Não desiste, continua comigo até o final, que já está pertinho. De Atos dos Apóstolos, para nós continuarmos firmes, sempre seguindo a palavra de Deus com nossa fé. Deus possa vos abençoar. Muito obrigada. Beijinho.